Pronto, pessoal, aqui eu vou colocar o videozinho explicando mais ou menos como que funciona aqui no programa, certo? Aqui temos essas variáveis aqui, a clear e CLC. O que acontece? Clear, ele vai limpar todas as variáveis que foram armazenadas anteriormente e faz uma limpeza no sistema. E CLC, ele limpa aqui embaixo toda vez que aparece alguma coisa aí que estava anteriormente, né? Esse DISP ele é tipo um campozinho que aparece para o usuário mostrando assim, o método de Newton-Raphson. Pronto, ele vai aparecer só esse nome, ele não pode ser editado nada. Aí esse sims aqui, ele é tipo uma variável que chama no sistema de forma simbólica que ele vai ser apresentado ali no programa. E f é uma variável que igual a input e insira a função desejada. Então o usuário ele vai mostrar um campozinho para o usuário digitar e vai armazenar essa variável f, o que esse usuário digitar, que vai ser a função, certo? Esse pi também é outra variável que o usuário vai digitar aqui input, insira o ponto xi. Então o usuário vai digitar aqui o ponto inicial e ele vai armazenar nessa variável pi. O erro também é outra variável, no qual também vai aparecer uma entrada chamada input, que o usuário também vai digitar o erro e vai ser armazenado nessa variável erro. A id aqui embaixo, outra variável, que vai guardar a primeira derivada da função, f, aqui. Então, o diff vai fazer a primeira derivada e vai armazenar na variável d. D inline aqui, esse inline, ele para dizer no sistema, no programa, que qualquer tipo de função pode ser atribuída ali, pode ser função do primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, não importa. Ele vai conseguir armazenar isso sem problema nenhum e de forma que o que você digitou ele consegue interpretar, certo? F é a mesma coisa, inline F. Aqui o EA1, que é mais ou menos o que acontece quando o usuário digitar, colocar o erro. Então, se o EA for maior do que o erro, ele vai continuar executando o método de Newton. Quando for menor do que o erro, ele para. A IJ aqui é uma variável que tem que ter esse valor zero, que a gente não precisa saber o que é. Aí esse while aqui é enquanto o EA for maior do que o erro, pronto, vamos dizer que o erro é 0,5. O EA aqui que a gente definiu é 1. Então, quando o EA for maior do que o erro, 1 for maior do que 0,5, ele vai colocar isso aqui, ó, printar na tela pra gente a contagem de iterações. Quantas iterações? 4. Então 1, 2, 3, 4 vai aparecer pra gente. A raiz, que são 3 casas inteiras e 6 decimais, que vai ser mostrado pra gente a contagem e a raiz. E aqui embaixo está a formulazinha de Newton, que seria o ponto inicial menos a função dividida pela sua derivada. E o EA, que é um valor absoluto, que ele vai sempre mostrar se esse valor for maior do que o erro, ele vai continuar. Então, quando acontecer de ser menor do que o erro, então ele para. Aí, finalizando aqui, aí ele vai printar na tela a raiz, a quantidade de raiz, a raiz que mais foi aproximada com o erro, e a quantidade de iterações. São 3 inteiros e 4 decimais. Pronto, ele vai mostrar as iterações. Eu vou rodar aqui. Não precisa rodar não. Lá na hora eu rodo o programa e para não tomar muito tempo aqui. Valeu.